Ninguém esperava que uma mulher sem arma, sem patente e sem uniforme de combate pudesse sobreviver a um cerco militar que durou 9 dias. Muito menos que ela se tornasse Pekachev na sobrevivência de dezenas de soldados encurralados. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Beatrice Moreno, uma jovem brasileira enviada como voluntária para uma missão médica nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua história foi enterrada sob relatórios, silenciada por convenções e esquecida pelo tempo. Mas agora, ela precisa ser contada, porque Beatrice enfrentou fogo cruzado, fome, doenças e traições. Tudo isso sem jamais empunhar uma arma. Curta o vídeo agora, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com quem acredita que heroísmo tem mais a ver com coragem do que com munição. Porque sem Beatrice, muitos nunca teriam voltado para casa. Beatrice não era militar, nem enfermeira formada. Era assistente de laboratório no Rio de Janeiro e falava inglês com forte sotaque. Quando os Estados Unidos recrutaram voluntários da América Latina para apoio médico e logístico nas frentes do Pacífico, ela foi aceita por sua experiência com equipamentos cirúrgicos. Em 1944, desembarcou em Leyte junto a uma equipe médica internacional. Sua função era auxiliar nos acampamentos avançados, mas poucos sabiam que, uma semana após sua chegada, ela já estava em campo, a poucos metros da linha de frente. Quando um comboio de evacuação foi emboscado, Beatrice se ofereceu para ficar com os feridos até que pudessem ser resgatados. O comandante hesitou, mas ela insistiu. A decisão parecia suicida menos, e foi a primeira vez que ela desobedeceu uma ordem, não seria a última. A emboscada aconteceu ao entardecer. 3 caminhões médicos foram destruídos, e os sobreviventes, incluindo Beatrice, refugiaram-se em um vilarejo abandonado, sem comunicação, sem reforços e com suprimentos escassos. A pequena equipe improvisou um posto de atendimento dentro de uma antiga escola rural. Beatrice assumiu a organização dos feridos, o controle do estoque e a coordenação entre os soldados e os civis filipinos que apareceram para ajudar. Ela era jovem, franzina e falava com calma. Mas ali, naquele caos tornou-se o centro de gravidade da resistência, soldados começaram a chomelar do coração forte, porque, mesmo quando todos estavam em pânico, ela falava com firmeza e olhava nos olhos. Sua voz era uma âncora. Naquela primeira noite, Beatrice realizou procedimentos que nunca havia feito antes. Suturas em campo aberto, drenagens improvisadas, curativos de combate com panos rasgados. Usou álcool de limpeza como antisséptico. Extraiu balas com alicate de dentista e reanimou soldados com água de arroz fervida quando o soro acabou. Em meio a gritos, sangue e fumaça, ela se manteve de pé por 32 horas seguidas. Um médico americano, Graveman, ferido, disse que jamais esqueceria o momento em que ela lhe segurou a mão e sussurrou em português: "Você vai voltar para casa." E ele voltou, porque ela não deixou ninguém morrer ali sem tentar o impossível. A guerra naquele ponto do mapa não era feita de batalhas épicas, mas de pequenos atos desesperados. E ela os venceu todos. No terceiro dia de cerco, um tiroteio intenso atingiu o vilarejo. Beatrice arrastou 3 soldados feridos pelas ruínas de um armazém em chamas, cobrindo o rosto com um lenço embebido em vinagre. Os homens tinham mais que o dobro do seu peso, mas ela usou tábuas como macas e os trouxe um a um até o abrigo. Uma granada explodiu a poucos metros, e estilhaços cortaram seu ombro. Ela costurou a própria pele com linha de costura comum e voltou ao trabalho. Nenhum dos soldados a tratava mais como civil. Todos esperavam suas ordens, sua orientação. Quando perguntaram por que ela continuava mesmo ferida, respondeu: "Porque se eu parar, vocês param também. E ninguém vai morrer parado." Aquilo foi anotado por um capitão e anos depois virou lema de batalhão. Ao final da semana, os mantimentos haviam acabado. Beatrice coordenou uma incursão noturna com 2 soldados e um camponês local para buscar comida em vilas próximas. Cruzaram 2 quilômetros de território sob risco de ataque e voltaram com arroz, bananas verdes e um saco de sal. Ela preparou caldo com folhas e restos de carne e organizou uma fila silenciosa, onde ninguém recebia mais que o outro. Quando um dos soldados tentou guardar parte da ração para si, ela o enfrentou diretamente e o fez entregar de volta. Não aceitava a desigualdade nem em tempo de guerra. Se um morre, todos morrem, era sua regra. E naquele pequeno feudo de desespero, ela era a líder que todos seguiram sem hesitar. A comunicação foi restabelecida no 9º dia. Tropas aliadas chegaram com reforços e evacuação médica. Encontraram o vilarejo ainda em ruínas, mas os feridos estavam vivos, tratados e organizados. Um comandante americano perguntou quem havia assumido o posto médico. Apontaram para Beatrice. Ele se recusou
a acreditar. Mas ela nem está armada, teria dito. O mesmo oficial, meses depois, escreveria uma carta pessoal, pedindo que o nome dela fosse incluído em um relatório de reconhecimento de campo. A resposta do alto comando veio fria. Civis não recebem condecoração. E assim, Beatrice voltou ao Brasil sem medalha, sem faixa, sem discurso. Mas todos que cruzaram com ela naquele inferno sabiam. Sem ela, o posto teria sido uma cova. Cultivar. Ela não era citada nos relatórios oficiais, mas os soldados feridos que voltaram da selva filipina sempre lembravam de um nome: Beatrice, a garota sem arma, sem insígnia e sem descanso. Em cada hospital militar onde esses homens eram tratados, depois da evacuação, um boato crescia. Ela segurou o fronte inteiro com as mãos nuas. Curta agora este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem acredita que os verdadeiros heróis nem sempre aparecem nas fotos de medalha, porque ela ficou de pé quando até os generais duvidaram. E a única coisa que carregava era coragem. A volta de Beatrice ao Brasil foi silenciosa. Não houve banda militar nem desfile. Ela foi recebida por um funcionário da embaixada, que a orientou a manter sigilo sobre suas experiências. Disseram que o governo não queria incentivar mulheres civis a se envolverem em missões militares. Era perigoso para a moral pública. Beatrice aceitou tudo em silêncio, mas internamente carregava o rosto de cada soldado que salvara, os nomes que recitava como oração antes de dormir. Tinha pesadelos com fogo, tiros e carne dilacerada, mas ao acordar sempre dizia: pelo menos, eu voltei. Esquina voltou inteira. Anos depois, Beatrice tentou contato com alguns dos soldados que haviam prometido enviar cartas. A maioria nunca chegou. Descobriu, por acaso, em um jornal americano, uma nota sobre um veterano condecorado, que mencionava uma mulher brasileira que salvou sua vida. Ela cortou a notícia, guardou numa caixa de sapatos e nunca contou para ninguém. Enquanto o mundo se reconstruía, ela virou atendente de farmácia em um bairro simples do Rio. Os vizinhos a conheciam como a moça calada, sempre séria, sempre cuidadosa com as crianças. Ninguém sabia o que ela havia enfrentado. A goeira dela, agora, era sobreviver ao esquecimento. Um ex-combatente americano, ao saber que ela ainda estava viva, tentou localizá-la por anos. Chamava-se Harold Cummings, e sofria de lesões permanentes por conta da emboscada em Leyte. Quando finalmente conseguiu chegar ao Brasil, já em 1962, procurou o Ministério da Defesa com um pedido formal de reconhecimento. Só a carta dizia de todos os que vi no fronte: nenhum foi mais valente que ela. Não tinha armas, mas tinha a alma de 1000 soldados. O pedido foi arquivado. A resposta oficial dizia: não é de nosso interesse reabrir dossiês civis da Segunda Guerra. Mas Harold não desistiu. Ele viajou até o Rio, bateu de porta em porta nos endereços que localizou por documentos antigos. Encontrou Beatrice vivendo sozinha, em um pequeno apartamento sobre uma mercearia. Quando ela abriu a porta e o viu, não disse uma palavra. Apenas o abraçou por longos minutos. Conversaram por horas. Harold lhe entregou uma medalha que havia recebido e que mandou gravar com o nome dela. Disse: eu a carrego comigo, mas nunca foi minha. Ela é sua. Beatrice recusou. Disse que havia feito o que qualquer pessoa deveria fazer, mas guardou a medalha assim mesmo. Estava cansada de não guardar nada. Harold tirou uma foto com ela. De volta aos Estados Unidos, mostrou a imagem em diversas associações de veteranos. Aos poucos, outros ex-combatentes começaram a falar. Relataram as horas em que estiveram sob os cuidados de uma mulher brasileira, descrevendo sua voz, seus olhos firmes, suas mãos que tremiam só depois que todos estavam salvos. Em 1971, uma revista americana publicou uma matéria intitulada A Enfermeira que Nunca Foi Condecorada. O impacto foi imenso. Pela primeira vez, o nome de Beatrice chegou ao público menos. Mas no Brasil, quase ninguém notou. A matéria sequer foi traduzida por jornais nacionais. Beatrice, já mais velha, viu a revista trazida por um sobrinho. Leu cada linha em silêncio. Quando terminou, disse apenas: demorou, mas alguém contou. Nunca buscou holofotes. Nunca procurou entrevista. Mas naquela noite, pela primeira vez, sorriu com alívio. Ela não queria reconhecimento. Queria apenas que os que ela salvara soubessem que ela também sobreviveu. E que em silêncio continuava lutando por eles, menos mesmo. Que só em lembrança. Sua guerra nunca terminou. Ela apenas trocou as trincheiras pelas madrugadas insones, os gritos de dor pelos silêncios da memória. Se estiver tudo certo, diga ok, e eu sigo com a parte 3 menos fim. Você disse. Ok, o ChatGPT disse. Perfeito. A seguir, a parte 3 menos fim da história, lutou sem arma, sobreviveu sem medalha menos
e só agora contaram sua história. Ela nunca disparou uma arma, nunca comandou um pelotão, nunca teve sua foto em jornais de guerra, mas salvou mais vidas do que muitos generais. Sua coragem não saiu em manchetes, nem em manuais de história, mas sobreviveu nas memórias de quem voltou para casa, graças a ela. Se essa história te tocou, curta agora este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa entender que nem todo herói veste farda, porque Beatrice sobreviveu sem medalha a menos, e mesmo assim venceu sua guerra. Nos anos seguintes à publicação da matéria americana, alguns parlamentares brasileiros tentaram homenagear Beatrice com uma medalha póstuma de bravura, mas ela estava viva, e recusou. Disse que se dessem medalha a ela, deveriam também dar a centenas de mulheres civis que trabalharam em silêncio durante a guerra. Cozinheiras, enfermeiras, tradutoras, camponesas, nenhuma de nós ganhou medalhas. E todas nós ganhamos cicatrizes, respondeu em uma rara entrevista gravada em áudio. Mesmo assim, foi incluída em uma lista de honra da Cruz Vermelha Internacional, sob a designação Voluntária Civil Atuante sob Risco de Morte Contínuo. Beatrice faleceu em 1979, sozinha, em casa, vítima de um infarto durante o sono. Não deixou filhos. Sua herança era uma caixa de papelão com a medalha gravada por Harold, cartas de soldados feridos e a matéria amarelada da revista americana. Seus vizinhos só souberam da magnitude de sua vida após a morte quando os pertences foram entregues a um sobrinho. Ele decidiu publicar parte da história em um jornal regional. A matéria viralizou e décadas de silêncio começaram, enfim, a ser desfeitos. Ex-combatentes americanos, idosos e debilitados escreveram cartas à família dela com trechos como: "Ela foi nossa luz na hora mais escura." Em 1993, um pequeno memorial foi construído em sua homenagem no interior do Rio, financiado por veteranos estrangeiros. O governo brasileiro nunca compareceu à inauguração, mas 3 soldados americanos, 2 filipinos e uma enfermeira australiana estiveram presentes. Um deles disse: "Ela nos salvou em 1944, e agora salvamos a memória dela." No centro do memorial há apenas uma inscrição: "Ela cuidou de todos, mesmo quando ninguém cuidava dela." Nenhum uniforme em bronze, nenhuma pose heróica, menos apenas uma placa de pedra simples, com uma rosa esculpida em baixo relevo, nos arquivos das Forças Aliadas. O nome de Beatrice continua associado a um posto médico de emergência improvisado nas Filipinas. Seu dossiê não possui fotos oficiais, nem elogios formais, mas está marcado com um selo raro: preservar testemunhos confirmados por múltiplos veteranos. E isso, para quem viveu nas sombras, já era um gesto raro de reconhecimento. O MI6 e o exército americano passaram a usar seu caso como exemplo de civis que atuaram com impacto estratégico sem jamais fazer parte oficialmente da guerra. A história de Beatrice virou referência silenciosa em treinamentos sobre resiliência. Hoje, sua história é contada em podcasts, vídeos e documentários independentes, menos muitos feitos por descendentes dos soldados que ela salvou. Em cada canto do mundo, há famílias que só existem porque Beatrice resistiu quando todos pensavam que ela cairia. O heroísmo dela não gritou: "El Sussurro", por trás de bandagens, palavras firmes e noites sem dormir. E esse tipo de heroísmo é o mais difícil de apagar, porque ele continua ecoando, mesmo quando os registros oficiais tentaram enterrá-lo. Enquanto tantos heróis são lembrados com estátuas e cerimônias, a lembrança de Beatrice vive na simplicidade. Um gesto de ajuda, uma voz firme em meio ao caos, uma decisão solitária de não abandonar ninguém. Lutou sem arma, sobreviveu sem medalha, mas todos os que a conheceram sabem: ela venceu a guerra dela. E só agora, depois de tanto silêncio, o mundo começa a escutar.